Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a as lives aí diabetes, você no controle, né? Ajudando aí a ter um melhor controle do diabetes, que é representado pela hemoglobina glicada aí menor do que 7%. E eu sou Roberto Doro, então eu ensino a ter um bom controle do diabetes, né? Atingindo aí, conseguindo chegar e manter na hemoglobina glicada menor que 7%. Não só você que tem diabetes, como você também que é profissional de educação física e prescreve aí o exercício, acompanha o exercício para quem tem diabetes. O tema da live vai ser justamente falar sobre a parte da alimentação, né? Que a gente sabe que para controle aí do diabetes a gente tem o medicamento, a alimentação e o exercício físico. Dessa maneira a gente consegue sim ter sucesso aí no tratamento. Então, hoje, né, a live de hoje a gente vai falar, é por isso que a alimentação faz parte aí do tratamento do diabetes, ela ajuda no bom controle aí do diabetes, né? A, a Cláudia está colocando aqui, ó, muito importante aí o que eu falei, né, outro dia sobre os efeitos aí do remédio no organismo. Então, Cláudia, você vê como são as coisas, né? Às vezes a gente tem diabetes e claro, a gente sabe que a consulta médica muitas vezes ela é restrita ao tempo, o médico ele está sobrecarregado, então ele normalmente passa a informação básica. Ó, você vai tomar tal medicamento, toma uma, duas, três vezes ao dia, tal horário, antes da refeição, durante a refeição e acabou, já era. Então, quer dizer, cabe a nós que somos portadores de diabetes entender sim a questão do medicamento que está sendo dado para a gente, aonde ele está fazendo efeito, que horas ele está fazendo efeito, por quanto tempo ele está fazendo efeito. Então, isso aí assim, é responsabilidade nossa, é isso que vai ajudar nós, como portadores de diabetes, a entendermos como o medicamento que a gente usa ele está agindo no nosso sistema e de que maneira ele vai ajudar a gente a manter aí a glicemia abaixo de 180 miligramas por decilitro, para poder ter aí uma hemoglobina glicada menor que 7%, certo? Você está colocando aí que você toma metformina aí e nunca se interessou nos efeitos, né? Mas agora passou aí. Te assustou, desculpa. Então, o detalhe é o seguinte: a metformina, a única coisa que a gente tem que ficar atento com ela é que o uso dela por um longo período ele pode sim gerar aí, claro que não é em todo mundo, mas tem que ficar averiguando que a gente não sabe em quem vai acontecer ou quem não vai acontecer, que é diminuição aí da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina extremamente importante para a gente, para a síntese proteica, né? Então, se você fica sem fazer síntese proteica, pode até levar o indivíduo aí a questão de anemia, tal, esse tipo de coisa. Então, tem que ficar atento só a esse detalhe. E o resto, a gente já passou a informação aí, só espero que vocês, além de aprenderem, né, de tomarem conhecimento. A minha intenção é passar a informação e que vocês levem isso para o seu dia a dia. Para mim, isso é o mais importante, que aí sim a gente garante aí um bom controle de quem tem diabetes e quem é profissional da educação física, principalmente nós da educação física, é muito comum, a gente vai começar a trabalhar com uma pessoa, um aluno, seja na academia, ou seja, como personal, você sempre faz lá uma avaliação física, você faz uma anamnese. Então, quer dizer, a minha ideia é ajudar você, profissional de educação física, quando você está fazendo a anamnese ali do aluno. Ah, ele tem hipertensão, que medicamento que ele usa? Que relação que tem desse medicamento com o efeito? Ah, ele tem diabetes? Que medicamento que está sendo usado? A combinação dos medicamentos. Insulinas, que insulinas que estão sendo utilizadas. E fazer essa relação com o exercício físico, claro, de maneira totalmente personalizada, para conseguir entender que horas que está sendo aplicada ali, que horas que ele está indo fazer o exercício, entender a rotina aí da pessoa, claro, porque o exercício também faz parte do tratamento de quem tem diabetes. Só que, infelizmente, tem pessoas que começam a fazer exercício, não entendem esse efeito do medicamento com exercício, a alimentação que tem que ser feita, e começa a fazer hipoglicemia, daqui a pouco hiperglicemia, não entende nada, acha que o exercício está atrapalhando e para. E com isso a gente perde aí não só os benefícios do exercício com relação ao tratamento do diabetes, mas também perde aí o efeito do exercício com relação a, a aos benefícios gerais do nosso organismo, né? Principalmente para a parte cardiovascular, aí, que é tão importante. A gente sabe que existe uma relação direta da nossa capacidade de captar oxigênio e fazer com que os tecidos absorvam esse oxigênio, né, que está relacionado aí ao consumo máximo de oxigênio, com relação a questão relacionada à nossa saúde. Então, é sempre importante pensar que o exercício, claro, ele ajuda a controlar o diabetes, mas ele também aí ele vai sim ser responsável pela nossa qualidade de vida de uma maneira aí geral.
tá certo? Então, a questão do tema, né, da nossa live de hoje é exatamente a gente falar aí da alimentação relacionada é, ao bom tratamento, ajudar a gente a chegar aí, não só a chegar, porque não adianta nada você falar, não, eu vou ter minha hemoglobina menor do que 7%. Durante um período, controla a alimentação, o medicamento direitinho, entende ali como ele faz o efeito, vai fazer o exercício, chegou a hemoglobina menor do que 7. Aí se acomoda, volta de novo a comer qualquer coisa, para de fazer o exercício e não está nem aí. Então a ideia é não só chegar a uma hemoglobina glicada menor que 7%, mas também mantê-la. Isso é o mais importante agora nesse momento. Então, a ideia, né, como eu falei, dessa série de lives é trazer para vocês situações que vão alavancar o nosso sucesso em chegar à hemoglobina menor do que 7 e as dificuldades, os obstáculos que a gente vai ter. E hoje, então, a gente vai falar de algo que realmente ajuda e ajuda muito. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se você tem diabetes, não controlar a sua alimentação, pode ter certeza, você não vai conseguir ter um bom controle de diabetes, vai ficar longe, vai cada vez ficar mais longe de ter aí hemoglobina glicada menor do que 7, quer dizer, ter um bom controle do diabetes. Sem contar que vai ter uma relação direta com a labilidade no tratamento em relação à variabilidade da glicemia, quer dizer, fica lá aumentando a glicemia, fica hiperglicêmico, daqui a pouco hipoglicêmico, e isso a gente viu quando a gente falou ontem aí da retinopatia diabética, que tem uma relação direta com o aparecimento e não só o aparecimento. Se você já tem retinopatia, a tendência natural é agravar o quadro. Então, algo que a gente também tem aí que evitar ao máximo. Quando a gente pensa na alimentação, quer dizer, os alimentos eles servem para quê para o nosso organismo? Né? É da onde a gente vai tirar energia para que o nosso corpo funcione de uma maneira equilibrada. Além disso, o alimento ele vai servir também para o nosso gasto energético. Então, você vai consumir o alimento, ele vai te fornecer aí nutrientes. Claro que para o diabetes, o mais que vai ter mais impacto, né, está relacionado aos macronutrientes. Por que eu falo macronutrientes? Porque macronutrientes são aqueles que vão, de alguma maneira, servir aí como fonte de energia para a gente. Então, a gente tem aí as gorduras e os carboidratos na alimentação. A gente sabe que o carboidrato ele vai virar, sim, glicose, ele é energia pura. A gordura também, ela vai ficar armazenada no nosso sistema e vai ser usada como fonte de energia. Inclusive, quando a gente está em repouso, a gente usa muito mais gordura do que qualquer outro nutriente aí para poder gerar energia. Só que, ah, quando você pensa, tem diabetes, então não pode comer carboidrato. Isso é uma interpretação errônea, porque a ingesta calórica ela vai ser feita de maneira individualizada para cada pessoa que tem diabetes. Com base no quê? Na rotina que ele tem, no medicamento que ele toma. Então, isso tem uma relação direta, não tem como a gente fugir disso. Então, a ideia é assim, a alimentação ela ajuda desde que você consiga entender o efeito desses macronutrientes. Por que eu falo entender os macronutrientes? Porque muitas vezes você fala assim, diminui bastante aí o seu carboidrato, porque o seu corpo ele consegue pegar a gordura e transformar parte dela aí em glicose. O seu corpo consegue pegar a proteína, que originalmente não é para servir como fonte de energia, mas uma parte ali dos aminoácidos que vai ser liberado no nosso sistema através da ingesta de proteína, ele também vai virar glicose. Quem que é responsável por tudo isso aí? O fígado. O fígado é um órgão extremamente importante nesse processo que é chamado de gliconeogênese, quer dizer, ele pega o que não é glicose e transforma em glicose. Então pensa assim, já que meu corpo faz isso, então eu não vou comer carboidrato, já que meu corpo ele vai produzir glicose, eu não preciso consumir glicose. Errado, porque o nosso sistema, principalmente o nosso sistema nervoso central, ele vai se alimentar basicamente de glicose. Só que quem tem diabetes, qual é o grande problema? Você consome carboidrato, a tendência natural é ficar hiperglicêmico. E essa relação ela se mostra bastante presente no pós-prandial, quer dizer, depois que a gente se alimenta. Muitas vezes você vai lá, mede a glicemia antes da refeição. Eu medi lá minha glicemia, tá lá, tá abaixo de 100, tá super controlado. Comi, mas depois da refeição foi para 300. Isso é comum acontecer. Então, existe sim uma atenção maior com relação ao carboidrato, a quantidade de carboidrato, a qualidade do carboidrato, que tipo de carboidrato que está consumindo. Né? Que a gente sabe que o carboidrato ele tem duas classificações aí. Tem carboidrato com
alto índice glicêmico, quer dizer, aquele que é formado por monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo, numa cadeia pequena aí de carbono, onde a hora que você comer, rapidamente isso aí vai ser degradado e vai chegar no sistema. Então, quer dizer, você consome esse alimento com carboidrato, ele chega rapidão. Mas tem outros tipos de carboidrato que têm uma cadeia de carbono maior, então são chamados aí de carboidratos complexos. Vai precisar de mais tempo fazendo reação química no sistema digestório até esses monossacarídeos chegarem no nosso sistema. Então ele vai chegar mais vagarosamente. E existe outra situação, que é a questão da classificação, né, de carga glicêmica. Então, a carga glicêmica, o alimento ele pode ter baixa carga glicêmica, média ou alta, quer dizer, para aquela porção de carboidrato que você comeu, ela, além de chegar no sistema, ainda vai contar para aquela porção o quanto vai chegar de carboidrato. Então, essa relação ela é extremamente importante para quem tem diabetes, na hora de você escolher que tipo de alimento que eu vou consumir. A gente sabe que se você consumir um pouco mais de fibras, né? Quando a gente consome fibras, as fibras normalmente elas retardam. Claro que a gente tem dois tipos de fibra, tem as hidrossolúveis, né, as que são solúveis em água, e as que não são solúveis em água. Então, claro que cada uma tem uma função diferente, mas de certa maneira as fibras, elas de uma maneira geral, elas vão diminuir pelo menos a velocidade com que a glicose vai chegar no sistema. Então, se você puder comer um alimento que contém carboidrato, mas contém fibra também, ele é melhor para o nosso sistema. Mas a ideia é a seguinte: isso é algo que, como a nutrição de quem tem diabetes, ela tem que ser direcionada por um profissional da saúde, por um nutricionista, né, por uma nutricionista, porque ele vai avaliar qual é o gasto energético que você tem, porque muitas vezes também, qual é o detalhe? Ele vai avaliar o gasto energético que você tem, ele vai ver o quanto de caloria que você precisa consumir. Dentro dessas calorias, qual seria a proporção adequada para você de carboidrato, de proteína e de gordura? Outro detalhe, a questão do gasto energético que você tem. Se você faz exercício, que tipo de exercício você faz? Qual a frequência semanal que você faz? Por quanto tempo você faz? Né? Com qual intensidade? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque toda a nossa energia ela vem da nossa alimentação. Então, a alimentação ela vai servir para manter a sua saúde, seu organismo funcionando e também ter energia suficiente para a hora que você precisar, de acordo com as suas atividades aí no dia a dia. Isso é extremamente importante, por isso a necessidade muitas vezes de consultar aí um nutricionista. Aí você vai virar e falar, pô, professor, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições de consultar aí um nutricionista. Hoje a gente tem aí vários aplicativos, né, que te dão, de acordo com, você vai alimentando ali o aplicativo com relação ao que você está comendo, a porção que você está comendo, e ele normalmente te dá quanto mais ou menos tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura. Além disso, além de te ajudar nesse sentido, de uma maneira geral, o que é geralmente recomendado em termos de carboidrato para quem tem diabetes? Em torno de 200 gramas de carboidrato. Falei de maneira geral, claro, se o indivíduo vai fazer exercício, certamente vai precisar de um pouco mais, e se ele talvez precisar perder peso, talvez precise de um pouco menos. Mas de primeiro momento, tenta monitorar isso. Porque se você conseguir dividir nas refeições do seu dia a dia, marcar tudo que você está comendo lá de carboidrato, proteína e gordura, e somando isso no fim do dia, principalmente o carboidrato, para você saber e observando também, o que eu comi? O que aconteceu depois de 2 horas que eu comi? Aumentou muito a glicemia? Não aumentou? Então você consegue pelo menos traçar uma relação. Não precisa exatamente, eu não sei o que é carboidrato simples, o que é complexo, o que é alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Mas o que é importante para a gente na prática é você conseguir entender, eu comi determinado alimento, comi lá uma porção daquele alimento. O que aconteceu depois de 2 horas que eu comi aquilo lá? A glicemia ainda continuou muito alta, então você sabe que aquele tipo de alimento é um alimento que talvez não seja o mais adequado para você, tá certo? Então, de uma maneira geral, quer dizer, não tem condições de ter orientação aí nutricional, pelo menos observar o que está acontecendo. Claro que vai ter que medir mais vezes aí a glicemia, mas é a única maneira que a gente tem de tentar ajustar essa situação. Outra situação que a gente tem, né, com relação aí ao medicamento, né, exercício, a, essa relação ela também é importante, né, quando a gente pensa na alimentação, porque muitas vezes, dependendo do tipo de medicamento que você está usando, você sabe que ele vai de repente ter um tempo maior, justamente no tempo que você está indo lá fazer o exercício.
Então, provavelmente vai precisar suplementar talvez com um pouco mais de carboidrato. Ah, no horário que eu estou indo fazer exercício, já o medicamento não está, então automaticamente não vai precisar suplementar. Isso é importante, porque isso diminui essa variação na glicemia, ou esse perigo de ir lá fazer exercício e de repente terminar o exercício com hipoglicemia. Então, a alimentação ela é extremamente importante, tanto na questão da quantidade que você vai consumir, como também da qualidade desse alimento e no dia a dia, a tendência natural da gente é sempre comer mais ou menos os mesmos tipos de alimento. Então, no começo é muito difícil. Às vezes, quem tem diabetes tipo 1 reclama muito de, poxa, eu vou fazer contagem de carboidrato, tem que ficar olhando tudo quanto é alimento que eu vou comer. Mas depois você vai perceber que você tem uma certa rotina alimentar. A gente tende a repetir os alimentos que a gente come. Né? A não ser, muitas vezes, quem fica fora muito tempo, né, trabalha muito externo. Isso aconteceu comigo durante muitos anos, eu tive bastante dificuldade com isso, porque você consome em vários restaurantes. Restaurante geralmente é por quilo ali que serve o alimento, e você não sabe exatamente quanto de carboidrato tem. Você tenta buscar ali em algum aplicativo, né, alguma referência, e vai por estimativa. Então, qual que é o detalhe? Às vezes você faz hipoglicemia, às vezes faz hiper, mas agora, né, com essa situação que a gente está vivendo aí bastante em casa, fica até um pouco mais fácil de você se habituar, ou pelo menos entender essa relação que existe aí do medicamento que a gente, do alimento que a gente está consumindo e qual a resposta que ele está dando aí na nossa glicemia. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né, quando a gente pensa aí da alimentação em quem tem diabetes, é que muitas vezes as pessoas pensam assim: quem tem diabetes não pode comer nada doce. Realmente é o seguinte: poder comer a gente pode, não é? Porque vamos pensar o seguinte: como é que funciona o nosso sistema aí? Você tendo dente na boca, você consegue mastigar, não consegue? Tendo língua, saliva, você vai conseguir deglutir, você vai conseguir engolir. Seu sistema vai digerir esse alimento. Então, comer você pode. O problema é o depois. É na hora que for absorvido, na hora que chegar no nosso sistema. Aí é que você vai pagar o preço de ter consumido aí um alimento. Aí é onde está o grande lance do negócio. Na alimentação, a gente sabendo que o alimento, por exemplo, doce, por incrível que pareça, assim, você tem diabetes, não pode comer doce. O que a gente tem vontade de comer? Doce. Não é? Eu, particularmente, eu não curto assim alimento doce, mas eu sou meio que viciado em chocolate. Então, o que acontece? Você não pode comer? Até pode, mas o que é necessário você saber? Qual é a porção que geralmente vem indicada naquele alimento? Né? E quanto você sabe que aquilo lá vai contribuir para aumentar a sua glicose. Então vamos supor, eu vou comer lá um chocolate. Aí eu dei uma olhada lá, o chocolate está marcando lá que tem, sei lá, 15 gramas de carboidrato para cada porção dele. Tá, se tem 15 gramas, a gente sabe que 15 gramas de carboidrato ele vai tender a aumentar a sua glicose, a concentração de glicose no sangue, entre 40 e 50 miligramas por decilitro. E aí, qual é o detalhe técnico que a gente tem? Então, vamos lá, medir minha glicemia porque eu quero comer um chocolate. Está 150. Se eu comer esse chocolate, certamente ela vai chegar a 190, 200. Agora, onde está o detalhe técnico de tudo isso? Que tipo de chocolate que você está consumindo? Porque quando a gente consome chocolate branco ele tem uma quantidade de gordura absurda. Chocolate ao leite também tem bastante gordura. E a gente sabe que a gordura, sendo consumida junto com o carboidrato, vai demorar mais tempo para essa glicose chegar no nosso sistema. Só que a hora que chegar também, vai chegar com tudo. Então pode acontecer de você comer agora, esperar um tempinho, nem aumentou tanto. Aí já que não aumentou tanto, você vai lá e come de novo, né? E aí o que acontece? A tendência natural é depois ficar hiperglicêmico. Então o detalhe é, por que a gente sempre fala assim, para ter um bom controle, ter uma qualidade de vida melhor, mais parecida com quem não tem diabetes? A associação da alimentação, do medicamento e do exercício. Porque se você consumiu, por exemplo, fiquei com muita vontade, eu acabei comendo um docinho na hora que não era para comer. Você tem duas opções. Se você usa insulina, você pode aplicar uma dose extra de insulina, que isso, claro, vai ajudar você a ganhar peso, é muito bom, porque é o que todo mundo quer, né? Tá todo mundo magrinho, o que a gente quer é ficar gordinho. Então, perfeito, você pode fazer isso. Ou se não, você pode também descontar onde? Você joga a carga, joga lá na comanda do exercício. Vai lá e faz um pouco mais de exercício. Em vez de fazer 30 minutos, que é o que você está fazendo, faz 40, faz 50. Coloca na conta do exercício. Dessa maneira a gente consegue ir controlando aí
de uma maneira melhor o diabetes. Mas a gente tem que ter consciência dessa situação. Não pode comer? Comer pode, a gente pode. Você consome, você vai deglutir, vai conseguir engolir aquele alimento, vai ser digerido. O problema é depois, aonde o gargalo vai estar depois. Então a ideia é selecionar o tipo de alimento, tirar essa coisa, esse peso mental de não pode, porque se não pode, aí que dá vontade mesmo de ir lá comer. Então a ideia é a seguinte: dose, a porção que está lá, tenta comer metade de uma porção. Ah, mas é um pouquinho. O que você prefere? Não comer nada ou comer aquele pouquinho? Então vai no pouquinho, vai se habituando. É assim que tem que ser. Ou se não, você paga o preço, só que depois não reclama. E o problema não é só a questão de pagar o preço e não reclamar. Então eles falam assim: ah, não, eu vou. Ah, já vou meter o louco, não quero mais saber, não vou controlar mais nada, que se dane, vou viver. Você vai viver por um tempo e depois vai ficar detonado. E a hora que você ficar detonado, quem que vai sofrer? Quem está perto de você. Então é nisso que a gente tem que pensar. Porque não é só a minha situação. Eu tenho sim livre-arbítrio. Eu vou me cuidar, ou então, não vou chutar o balde, que se dane, vai assim mesmo. Lembra que na hora que der ruim, quem estiver próximo de você também vai sofrer. Você vai sofrer e quem estiver próximo também vai sofrer. Então, normalmente, se você não pensa muito em você, pelo menos pensa em quem está perto de você. Outra situação que a gente tem aí, já que eu não posso comer doce, então, se é salgado, eu posso comer tudo que tiver pela frente. Errado também, porque a gente sabe que muitos alimentos contêm carboidrato. A maioria dos alimentos que são salgados e que contêm carboidrato, eles têm uma característica, a maior parte deles, de terem aí carboidrato complexo. Então é uma cadeia maior de carbono, ela vai demorar um pouco mais para chegar no sistema, mas vai chegar. E muitos têm uma alta carga glicêmica. Né? Então você consome lá, putz, eu adoro macarrão, ótimo. Você vai lá e come aquele montão de macarrão. O que vai acontecer? Vai depois sua glicemia subir e não abaixar nunca mais. Demora lá 2, 3 dias até conseguir de novo fazer a glicemia voltar para o normal. Batata é uma delícia, só que também aumenta bastante a glicemia. Batata é uma raiz. Eu falo batata porque também inhame, mandioca, tudo isso aí é mais ou menos parecido, né? Batata doce ela é um veneno, né? Porque ela chega mais vagarosamente ali no sistema, mas a carga glicêmica que ela tem é extremamente alta. Né? Inclusive tem até um vídeo aí, vocês fazem parte lá do Telegram, entra lá no meu Telegram e dá uma olhada lá na listagem de postagens que eu fiz, que tem lá um dia que eu estava comentando que eu fui fazer exercício e a glicemia até baixou super pouquinho, porque de manhã acordei e acabei comendo um pedaço de batata doce. Então, batata doce realmente ela tem que tomar muito cuidado com o efeito que tem. Então, a situação é, porque é salgado, você não vai comer à vontade. Esquece. Tudo bem que a gordura ele diminui um pouco essa chegada de glicose. Então, se eu for comer batata, eu comer batata frita é melhor do que comer cozida? De primeiro momento pensando na velocidade da glicose chegando no sistema. Vai chegar um pouco mais lento quando você consumir o alimento frito. Só que o detalhe é como é que está a sua parte de colesterol aí, frações de colesterol, né? Porque para quem está aí com trigliceridemia, fica um pouco complicado ficar comendo alimento aí gorduroso. Então, a gente tem que sempre dosar e ver o que vai ser feito. E claro, não pode comer uma quantidade lá menor. Outra situação é que a alimentação é que cura quem tem diabetes. Então, isso é uma coisa bem delicada. Eu quero isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês: não existe milagre, né? Na questão do diabetes, a gente sabe que sim, quando o indivíduo está com pré-diabetes, se ele mudar o estilo de vida, fizer exercício, controlar a alimentação dele, ele vai sim se livrar de ficar diabético naquele momento. Mas é assim, a qualquer momento que ele engordar um pouquinho, parar de fazer exercício, certamente vai aumentar a resistência da insulina e ele vai acabar se tornando diabético. Então a gente consegue sim reverter esse quadro quando é diagnosticado com pré-diabetes. Aí quando a gente tem diabetes, eu já tenho diabetes, então eu andei vendo aí em alguns lugares, se eu perder peso, eu vou deixar de ficar diabético? Não, você é diabético e vai continuar diabético. O que a gente vai conseguir vai conseguir ter sim um controle melhor do diabetes. Muitas vezes, foi o que eu falei quando eu falei de medicamento, o medicamento ele entra para ajudar no controle. É eterno? Vai depender do seu comportamento, da situação que a gente tem. No meu caso, eu tenho diabetes tipo 1, então insulina é eterna. O que eu tenho?
de controle nisso. Como eu me alimento, quanto de exercício eu faço, automaticamente você diminui as doses do medicamento. Dependendo da situação, para quem tem diabetes tipo 2, se você conseguir perder bastante peso, fazer bastante exercício, certamente vai sobrando menos responsabilidade para o medicamento. Você pode, de repente, até tratar o seu diabetes só com exercício e alimentação, mas você sim vai continuar tendo diabetes. Então, a situação é essa questão de, eu vou curar o diabetes com alimentação, não dá certo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, você sabe que o diabetes está ali, mas você consegue tratar sem o medicamento. Então isso é possível. Muitas vezes, se você, na sua alimentação, você mudar o seu hábito alimentar, consumir, por exemplo, carboidrato relacionado a geralmente legumes, né, verduras, diminuir bastante a ingesta de carboidrato, certamente vai também diminuir a resposta glicêmica de hiperglicemia, vai mudar isso aí. O risco de ter hiperglicemia vai ser muito menor. Só que a gente tem que lembrar, né, como eu falei, que a energia que vem do alimento, ela serve para fazer o nosso corpo funcionar bem e, além de tudo, fazer também o nosso sistema nervoso funcionar bem. Porque quando se tem restrições muito acentuadas na oferta de carboidrato do sistema, a gente começa a ter problemas aí com relação à perda de memória, você começa a se sentir sonolento. Então, quer dizer, tem coisa errada aí no sistema, mexeu com a homeostasia. Então, isso não é interessante. E principalmente se você faz exercício também, aí é um outro detalhe, que a gente precisa ter energia para fazer o exercício. E além disso, se também usa a insulina como parte do tratamento. Então, quer dizer, se usar insulina, vai ter que rever essas dosagens se você de repente diminuir drasticamente a quantidade de carboidrato que está sendo consumida também. Então, a ideia é a seguinte: é, essa questão de tirar todo o carboidrato do organismo é sim um risco. Você vai continuar vivo? Vai. Se você não fizer exercício, certamente você vai sentir um pouco menos, ou vai demorar um período maior para você sentir o efeito disso. Agora, se você faz exercício, você já vai sentir de imediato. Vai se sentir muito mais fraco. O exercício que normalmente você faz, que para você tem uma intensidade ali que é moderada, você vai perceber que você vai ter um esforço maior, porque o corpo está sofrendo um pouco mais para conseguir lidar com aquela demanda energética daquele momento ali do exercício. Então, situações aí para a gente ficar atento. Tá? Então, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara, que eu até já comentei, mas a alimentação para quem tem diabetes, ela é algo que deve ser aí personalizado. Então, não existe um padrão que a gente tem hoje, em torno de 200 gramas de carboidrato, né, numa dieta de mais ou menos 2.000 calorias, mas muitas vezes a pessoa tem diabetes tipo 2, por exemplo, está acima do peso. Ele precisa fazer uma dieta para ajudar a diminuir o peso. O indivíduo, muitas vezes, se é portador de diabetes tipo 1, por exemplo, ele vai estar abaixo do peso quando ele for diagnosticado. Né? Então isso acontece por uma questão aí de utilizar uma boa parte aí da massa muscular para poder gerar energia no momento que está ali privado de insulina ou com uma quantidade muito, muito diminuída de insulina. Então, nessa situação, ele vai ter que ajustar aí a alimentação para que volte de novo a um peso mais adequado. Se faz o exercício, a alimentação, além de fazer o organismo funcionar direito, tem que também ter energia aí para fazer o exercício. E, claro, tudo isso com uma relação direta ao tipo de medicamento que está sendo utilizado. Isso também é extremamente importante. Então, quer dizer, a questão da alimentação, ela deve sim ser, deve ser de maneira personalizada para cada indivíduo que tem diabetes. A dica, né, dessa aula, né, pensando aí na questão da alimentação para o diabetes, a dica é o seguinte: primeiro, né, se for possível, claro, consulte o nutricionista, porque existe, normalmente eu sempre, né, comento isso assim, existe o ideal e existe o que é possível para a gente. Então, o ideal o que é? Consultar sim o nutricionista. Consulta o nutricionista, ele vai te avaliar a sua composição corporal, vai fazer uma relação do medicamento que você usa com o tipo de alimentação que você tem que ter, o que seria mais adequado para você, de acordo com as suas atividades do dia a dia, ou se você faz exercício, o quanto você faz, né? Com que intensidade aí você faz. É, e muitas vezes a gente tem aí um detalhe também relacionado à suplementação esportiva. A gente sabe que tem aí trabalhos, né, publicados com relação
a quem tem diabetes tipo 2, a questão relacionada aí a whey protein, né? Parece um scoop lá de whey protein, mais ou menos 20 gramas. Aí, ele tem mostrado sim uma diminuição na resistência à ação da insulina, um aumento no GLUT4 que transporta aí, glicose, mas esses tipos de suplemento ele automaticamente precisa sim de orientação aí, principalmente do nutricionista, porque de repente você sobrecarrega o sistema com uma carga extra de proteína. E a gente sabe que se tem excesso de proteína, o que, que acontece? Também uma parte desses aminoácidos ele vai acabar virando glicose. Então, vai ser ruim para o sistema essa situação. A mesma coisa acontece se você comer uma quantidade absurda aí de gordura. Né? Uma parte da gordura, uma parte dos ácidos graxos ali, eles vão ficar gerando energia e vai ter mais glicerol circulando. E o glicerol, quando ele está um pouco mais em excesso, ele vai para o fígado e ele vira glicose também. Então, por isso que muitas vezes o que acontece, quer ver um exemplo para quem tem diabetes, aí sabe o que eu vou falar agora, quando a gente come geralmente pizza. O pizza é super gostoso, então é um alimento, né, tradicional, a gente, principalmente quem mora em São Paulo, é comum comer pizza. Qual é o detalhe da pizza? Tem bastante queijo, coisa assim, a gente tem pizza com um monte de coisa, né? Tem umas pizzas que parecem mais torta do que pizza, né? Mas o detalhe é, ela tem uma grande quantidade de gordura. E aí o que acontece? Você consome aquela pizza, de imediato não tem um aumento na glicemia. Mas na hora que aumenta também o negócio é absurdo. Então tem que tomar cuidado com a quantidade que você come. Então, e a creatina também, né? Agora que eu lembrei, questão de suplementação. Creatina também, para portador de diabetes tipo 2, mostrou aí, né, uma maior translocação lá do GLUT4, que é a proteína que tira a glicose do sangue. Só que é um tipo de suplemento que funciona bem desde que o indivíduo tenha diabetes aí e faça exercício. Só que também não adianta, né, ficar suplementando sem a necessidade realmente disso acontecer. Então precisa ter um ajuste aí na alimentação para talvez incluir o suplemento, caso seja adequado, né, caso o nutricionista entenda que isso é adequado, aí sim seja feito. Então a dica é essa. Agora, não tenho condições de nutricionista, muito pelo contrário, não dá, estou passando por um momento difícil. Ótimo. Então, como é que você pode monitorar se a maneira que você está se alimentando está dando mais ou menos certo? Pega, baixa algum aplicativo aí de contagem de calorias, tem vários aí no mercado. Pega as porções que você vai, ou então, se você tem hábito, né, de consumir alimentos mais industrializados, na própria embalagem dos alimentos tem lá marcado quanto tem de carboidrato, proteína, gordura. Anota pelo menos aí o carboidrato que você está consumindo e tenta já ajustar a sua alimentação para mais ou menos 200 gramas de carboidrato, que é geralmente que é recomendado de uma maneira geral para quem tem diabetes. E claro, depois vai tentando fazer os ajustes aí que forem necessários aí para você. Então, pessoal, a dica de hoje então é, se você tenta primeiro entender mais ou menos quanto de carboidrato você está comendo, porque para quem tem diabetes isso aí é o mais importante. Ou mesmo você que está dando aula para alguém que tem diabetes, conversa aí com a pessoa, vê se ele tem essa informação. Se ele não tiver, pede para marcar ali tudo que ele comeu, pelo menos em um dia, para poder, um ou dois ou três dias, quantos mais dias melhores, mas a quantidade melhor, mas para ter pelo menos uma referência de quanto do total de calorias que está consumindo, quanto está relacionado aí ao carboidrato, que de uma maneira geral aí é entre 45% e 55% mais ou menos para a população de uma maneira geral. E claro, para quem tem diabetes, vai ter que ser de uma maneira mais específica, mas como não se tem essa informação, então o ideal é tentar mais ou menos controlar em torno aí de 200 gramas de carboidrato por dia, dando preferência aí para alimentos que têm uma quantidade maior de fibras, por exemplo. Então, nessa situação, você sabe e vai monitorando, né? Se possível, depois que comeu, depois de 2 horas, mede lá a glicemia para poder ver se não ficou muito alta a glicemia ou ficou mais ou menos num padrão melhor. Aí você começa a selecionar os alimentos que contêm carboidrato aí que vão impactar menos aí na sua glicemia. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a você que me acompanhou aí até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!